Tudo bem, Sabino? Boa tarde. Ô, Capriotti, boa tarde a todos também que nos acompanham. Falar um pouquinho de política, Capriotti? Vamos lá, vamos, porque é importante. Tá? A gente tá caminhando aí já, o ano que vem tem eleição em São Paulo, né, Sabino? A gente costuma falar que uma campanha começa logo depois que termina uma eleição. A campanha já começou, viu? O ano passado, Capriotti, essa é a verdade. Sim. Mas vamos falar um pouquinho de tudo que está acontecendo lá em Brasília e a repercussão em São Paulo, né? A gente tem acompanhado nesses últimos dias todas as notícias envolvendo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, e é óbvio que isso tem repercussão aqui no cenário político. Por quê? Porque a gente tem um governador que foi indicado, né, para concorrer ao governo de São Paulo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O governador Tarcísio de Freitas foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro e ainda tem ligações muito estreitas com muitos dos líderes ali do grupo de Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, ele faz um movimento de um certo distanciamento para se aproximar de alguma forma do centro e aumentar o seu apoio político, né? Até um nome sempre lembrado para disputar eventualmente uma sucessão do presidente Lula. E ele vai ter que fazer algum movimento agora para aumentar, acelerar esse distanciamento do ex-presidente Bolsonaro, porque isso acaba gerando desgaste para a figura dele. Porque independentemente se Bolsonaro tem a culpa ou não, e a gente não está fazendo nenhum pré-julgamento, a gente não está fazendo nenhuma hipótese de que ele possa ou não ser culpado, a verdade é que a imagem do ex-presidente se desgasta com tudo que está acontecendo. E isso repercute de alguma forma na imagem daqueles que o apoiam, é o caso de Tarcísio de Freitas. No caso da prefeitura, também tem uma situação muito interessante. Prefeitura, como você disse, eleição o ano que vem, e o prefeito Ricardo Nunes busca o apoio do grupo bolsonarista, porque o prefeito Ricardo Nunes precisa ocupar um espaço à direita no espectro político, já que a esquerda está ocupada por Guilherme Boulos, que já se lançou candidato. E para ocupar esse espaço à direita, ele precisa do apoio do grupo bolsonarista. Ora, como buscar esse apoio do grupo bolsonarista se houver uma intensificação desse desgaste da figura do presidente Bolsonaro? Então a estratégia vai ter que ser pensada lá. Aliás, a estratégia de marketing do prefeito Ricardo Nunes, que é comandada pelo ex-marqueteiro do presidente Bolsonaro. É o mesmo marqueteiro, é o que fez a campanha do ex-presidente Bolsonaro, que cuida hoje do marketing, da figura, da imagem eleitoral, política do prefeito Ricardo Nunes. Então tem esse cenário bastante complexo, tanto para o governador Tarcísio de Freitas como para o prefeito Ricardo Nunes, a depender de como andem as investigações envolvendo o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, Capriotti. Perfeito. Agora, Sabino, acho que essa é uma preocupação relevante, não é, desse grupo, mas se a gente for pegar pelo histórico, não é, se a gente for levantar o histórico, vamos combinar que não é a primeira confusão, não é a primeira denúncia em que o ex-presidente Jair Bolsonaro está envolvido. Mesmo ao longo dos 4 anos em que ele esteve à frente da presidência, muitas coisas surgiram, não é? A questão dele em relação ao enfrentamento da Covid, da vacinação. E aparentemente não houve um dano enorme, gigante à imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro e daqueles que estão no entorno e que o apoiam também. Você acredita que esse episódio agora, não é? Mais esse aí agora das carteiras de vacinação, isso pode ter mesmo um desdobramento, não só para o Bolsonaro, mas para quem está próximo do entorno e dos partidos que estão junto com o Bolsonaro? Olha, se falava muito antes de alguns políticos que tinham o efeito T-flex, né? Aquela frigideira que nada cola, né? E que não se colava nada em alguns políticos. Falava muito isso de Maluf, independentemente de qualquer escândalo que envolvesse o nome do ex-prefeito, o ex-prefeito sempre tinha prestígio. Se falou isso até do próprio Lula em algum momento, né? Tanto é que ele volta à presidência. Mas a questão do Bolsonaro, e a gente tem que entender isso, Capriotti, é que no mundo político, se você tem a caneta na mão e se você está no poder, tudo muda. Então, uma coisa é você ter várias acusações, processos, investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele sendo presidente, e a outra coisa é ter ele fora do poder, Capriotti. Perfeito, é isso, né? Quando você está ali
assinando, liberando verba para todo mundo é uma coisa, né? Agora a situação é mesmo diferente. Marco Antônio Sabino. Boa, Sabino. Muito obrigado. Um ótimo fim de semana aí e até a semana que vem. Obrigado, e aproveitando você aí, saudações tricolores, viu, campeão? É isso aí. Agora vamos ver se o Dorival Júnior dá um jeito lá, né, Sabino? Tá feia a coisa lá. Tá feio, tá feio. Valeu, Sabino. Um abração. Obrigado, bom fim de semana. Tchau, Igualmente, tchau.